Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos no 13º encontro de toda terça-feira, conversando sobre os campos e as práticas integrativas e complementares. E hoje nós temos assim a honra e a felicidade de termos a Luciana Kimi, que está na Carolina do Sul. Então ela está ali no calorzinho gostoso e nós aqui no inverno, né? Coisas de planeta, hemisfério norte, hemisfério sul. Com muita gratidão que a gente te recebe, para nós ouvirmos falar um pouquinho sobre o Ayurveda. Nós estamos com 23 participantes nesse momento, e aí, se você quiser, Luciana, conversar um pouquinho sobre o que te trouxe aí para o Ayurveda antes de começar a Uhum. apresentação. Enquanto isso, a gente aguarda mais alguns minutinhos as pessoas que estão chegando. Bem-vinda, Luciana, fique à vontade. Obrigada. Obrigada, Marli. Acho que antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né? Quem me introduziu, quem me fez o convite, primeiramente foi a Graça, é, a Mazé, né, que eu conheço também aqui do grupo, e aí elas gentilmente me introduziram, né, a Marli, que me fez, né, me permitiu aqui compartilhar esse conhecimento aqui com vocês. Então, de primeira forma, agradecer o convite e eu poder compartilhar o Ayurveda aqui com vocês. Eu sei que tem algumas pessoas aqui também que já estudaram, que tiveram contato aqui com essa medicina, né? É, Bom, o meu primeiro contato com a Ayurveda eu posso dizer agora que tem 11 anos. É, e a minha trajetória dele veio, com a Ayurveda veio a partir de um adoecimento, né? E não o adoecimento sistêmico, ele não era, não fiquei doente de repente, foi um adoecimento ao longo, né, de uma série de coisas que vieram se acumulando. E aí eu me vi numa encruzilhada, né, para um sistema, naquela época, né, que não me dava uma outra opção, que não uma extração, né, de um órgão. E, e eu, na época, fiquei muito chateada comigo, chateada com uma série de coisas que eu não entendia porque que eu tinha ficado doente. E quando eu ia nas consultas, eu queria entender, para não repetir aquele processo, eu queria entender o que eu tinha feito de errado, né? O que eu tinha promovido dentro desse contexto de saúde, que eu entendia o que era saúde naquela época, e hoje eu entendo que era muito limitado, mas para mim eu estava fazendo tudo correto, né? E aí eu não conseguia entender o que estava acontecendo, né? Então a questão do Ayurveda ele surgiu a partir dessa busca. E foram, né, alguns anos, né, atrás de uma medicina que pudesse me ensinar como cuidar melhor de mim. E até que até que foi por uma ajuda, entre aspas, que eu chamo de um médico de homeopatia, porque ele estava com um livro na mão e a gente começou a conversar e eu acabei me interessando pelo livro que ele estava na mão, e aí é, comecei a ler aquele livro, e aí depois eu acabei indo para um consultório de um médico, né, de Ayurveda, e aí foi uma consulta que para mim foi muito esclarecedora, assim, na época, né, foi muito, me abriu, assim, na época, assim, eu fiquei meio que chocada, né, por entender que uma série de coisas que eu achava que estava fazendo certo não estava, né, e me propus, né, ele me propôs me propôs um tratamento, e eu topei fazer, né? Eu não sabia exatamente tudo que ele ia me propor. Ele falou, mas tudo bem, eu quero fazer. E aí, afinal de um período, eu percebi o quanto que o meu corpo se transformou em vários aspectos. Não era só em relação a todo aquele acúmulo de mal-estar e enfim, de tudo que eu vinha acumulando ao longo dos anos, mas me trouxe uma clareza mental muito grande, uma disposição e uma disponibilidade para a vida da qual eu tinha me esquecido, e da qual eu fazia muito tempo que eu não tinha contato com essa disponibilidade, né, para a vida. E aí eu resolvi estudar, né? Então isso foi um pouco antes da Gabriela nascer, minha filha, né? E aí eu comecei a estudar. Ela era
nasceu pequenininha, né, bebezinha, meu marido levava ela para ser amamentada no meio das aulas, mas eu resolvi estudar porque eu falei assim, pensei, né, na época, eu falei, eu não quero que minha filha passe por todo esse processo de aprendizado, como eu passei, né, então eu quero desde o começo eu me cuidar, para eu cuidar melhor dela, né, e aí, assim por diante, essa inteligência, esse autoconhecimento, ele ser transmitido de uma forma mais natural. Foi assim que o Ayurveda veio parar na minha vida. E eu nunca mais parei de estudar. Então, assim, eu fiz o primeiro curso de formação, que ele teve uma duração de 2 anos, né, mas a partir daí eu estudei até por intermédio desse meu primeiro médico, com um médico que veio da Índia, Dr. Hari Palateri, e hoje aqui nos Estados Unidos eu estudo com o Dr. Vasant Lad, né, ele é o médico considerado um dos primeiros médicos a virem para o Ocidente e a trazer o Ayurveda para o Ocidente. Então, assim, hoje continuo estudando. Para mim, o Ayurveda ele é um conhecimento vasto e quanto mais você estuda, né, mais você aprende, mais você entende que você tem que estudar. Não tem fim. Então, resumidamente, né, essa é a minha história, a conexão com a Ayurveda, né. Eu posso começar aqui, Marli, compartilhar a Pode tela? sim, eu já abri para você compartilhar a tela. Tá, vou compartilhar. Todo mundo enxerga a minha... Tá ok a apresentação? Tá ok. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje como Ayurveda é uma série de insights. Eu quero fugir um pouco de regra, né, do que é uma regra. Eu acho que quanto mais a gente entende o porquê que existe algumas recomendações dentro do Ayurveda, é mais fácil da gente cumprir, né? E quanto mais regras, às vezes tem muita gente que tem muita dificuldade de entender por que algumas coisas devem ser feitas. E aí, quando a gente explica o que está por trás disso, isso se torna mais fácil e mais orgânico, porque faz parte do cotidiano, né? Faz parte do dia a dia para se conquistar uma saúde, né? Então, o que eu vou trazer hoje para vocês é essa base para uma vida longa e feliz, que esse é o objetivo, é o que sustenta, né? O que o Ayurveda propõe para todos os seres humanos, né? E aí, para começar, eu quero mostrar para vocês o que ele não é. Antes de falar o que ele é, o que ele não é, né? Porque existe uma série de conceitos, né? E o que se traz aqui para o Ocidente então eu vou começar o que ele não é. Pode ser que gere algumas dúvidas, tal, mas a gente conversa isso acho que lá no final, acho que vai abrir para perguntas, né? E eu vou tentar explicar o porquê que ele não é isso que está escrito aqui. Né? Então, não é shot de gengibre com cúrcuma, e que isso é bem comum da gente receber orientação para aumentar a imunidade, né? Ah, vamos tomar um monte de shot de gengibre com cúrcuma. Não é água com limão em jejum. Isso é uma das recomendações, mas não é para todo mundo. Não é dieta detox. Ele não é uma dieta anti-ama. Ele não é dieta para dosha. Ele não é vegetariano ou vegano. O diagnóstico não é feito por tabela de dosha, os tratamentos não são resumidos ao panchakarma, e não existe panchakarma de 10 dias. E também não é misticismo. Eu sei que pode ser que tem uma série de coisas que eu escrevi aqui que pode ser que você já tenha ouvido falar como se fosse, né? Então, vou fazer um tratamento de Ayurveda e vou fazer panchakarma. Ele está dentro dos clássicos, você receber um panchakarma, mas o panchakarma não é o primeiro tratamento que você é feito, né? A orientação de ser vegetariano, em alguns casos, né, de retirar inclusive o leite, são orientações de tratamento. O Ayurveda ele tem uma lista de alimentos, inclusive uma série de opções de carne, né? Então, inclusive nos textos clássicos a gente fala
de carne de elefante, carne de jacaré, carne de veado, carne, né? Então, cada tipo de alimento ele tem uma característica que vai ser usada para um determinado tipo de tratamento. Dentro da nossa realidade aqui no Ocidente, a gente não está falando nenhum desse tipo de carne que a gente chama, que parece estranho, né? Carne de jacaré, carne de elefante, a gente nem vai falar de comer esse tipo de coisa. Mas isso está dentro dos textos, né? A questão da dieta anti-ama ou dieta para dosha, também ele é uma coisa muito específica para um tratamento, né? Ele não é algo para ser feito de forma pensada fora de um contexto, né? E quando a gente fala dieta para dosha, não é dieta para dosha, é dieta para um tipo de funcionamento de corpo, que eu vou mostrar para vocês o que é, né? Que a gente pode correlacionar com o desequilíbrio de um dosha, mas ele não é uma dieta específica para dessa, a gente não trata dessa forma, né? A pessoa que está adoecida. E a questão do detox, tem muita gente que chama, né? Vamos fazer um detox ayurvédico. Também não é dessa forma que a gente faz dentro de um tratamento clássico. Talvez aqui no Ocidente fique mais fácil de ser entendido, de ser comprado, né, ou vendido, você falar que você vai fazer um detox, mas isso também ele é um pensamento, né, dentro do sistema médico, de um sistema tão muito complexo para você resumir isso como um tratamento, né? Então, e coisas, né, que a gente vai ouvindo, né? Então eu quero explicar para vocês qual é a lógica para vocês entenderem o que tá por trás dessa medicina, né? Qual que é o raciocínio que o médico vai usar na hora de fazer uma prescrição. E o que ele é, né? O Ayurveda, ele é um shastra, né? Então, o que ele é? Ele é um manual, ele é um conjunto de conhecimento, né? Ele não é um resumo, né? Uma lista de regras, mas ele é um manual, né? Então, a gente fala assim, o ser humano veio para o manual, né? Talvez a gente possa chamar que o Ayurveda seja esse manual, um manual de funcionamento, né? De como o ser humano ele funciona. Dentro dessa visão, essa sabedoria, né? Então a Ayurveda, né? Que é a sabedoria da vida, ele considera que a natureza ele tem o poder de curar as doenças, né? E a natureza cura e promove a saúde. Então, por essa ótica, o médico ele não pode curar a doença, mas ele age para ajudar os esforços da própria natureza. Então, ele não é o ser supremo que resolve a parada ali, né, do adoecimento, mas ele consegue compreender como as relações da natureza estão na relação daquele ser humano, e ele organiza aquele ser humano para entrar em sintonia com a natureza, né? E aí, dessa forma, ele promove a saúde e mostrando um caminho para esse paciente de como ele recupera, né, o funcionamento do próprio corpo. E aí existe uma definição, né, que o Ayurveda ele entende o ser humano como um conjunto, né, de corpo, mente, espírito, né, encontrado na consciência cósmica. Ele não vê isso separado, né, o corpo separado da mente, o corpo separado das emoções, né, ele entende isso como um conjunto só. E a função, né, do Ayurveda, a promoção, né, de tudo isso que a gente vai ver hoje, é para que esse ser humano ele perceba ou ele compreenda, né, que que a divindade, né, que a gente chama, talvez aqui no Ocidente de alma, né, mas Deus ou qualquer outro nome que a gente queira dar, ela está expressa em nós mesmos, né? Então isso não está separado de nós. Então é por isso que a maioria das vezes a gente diz que o Ayurveda ele termina onde o Yoga começa, né? Então o Yoga como o caminho de Patanjali, né? O Yoga com os 8 passos, o Yoga como o caminho espiritual. Então assim, um corpo com saúde ele consegue
promover essa espiritualidade. Um corpo que está adoecido, é mais difícil a pessoa sentar para meditar, é mais difícil a pessoa fazer algumas práticas consideradas espirituais, porque a mente ela fica instável, ela fica reclamando, o corpo reclama, tudo dói, ou enfim, a nossa mente vai estar focada em resolver aquela doença, né? Dessa forma, deixa eu só tirar isso aqui daqui, desculpa. Dessa forma, o que o Ayurveda ele está dentro, né, de uma filosofia chamada Sankhya, né, que é a filosofia entre as seis escolas, né, de estudo filosófico hindu, e uma dessas escolas é o Sankhya, que explica como o universo ele foi criado e como ele está manifestado. E dentro dessa filosofia, a gente entende que o corpo, não só o corpo, mas todos os seres, eles são regidos por 3 energias, né? Então, a energia de Soma, que é a Lua, a energia de Surya, que é o Sol, e a energia de Anila, o que é conhecido como prana cósmico, ou, né, o que a gente entende como, que pode ser traduzido como vento, né? Mas são 3 energias que vão sustentar a vida. E a relação com o corpo humano é que dentro do nosso corpo, né, a gente entende que Soma, ou a Lua, ela representa Kapha Dosha, né, Surya, né, ou Sol, ele representa Pitta Dosha, e Anila, ou prana cósmico, ele representa Vata Dosha. Dentro das escolas filosóficas, né, o Sankhya, ele entende que o corpo, nós, né, os seres humanos, nós somos uma representação do universo, né? Então existe o cosmo e o microcosmo. E essas 3 energias, né, Vata, Pitta, Kapha, elas nada mais são que uma junção de 5 elementos, né? E esses 5 elementos, eles, durante o processo da criação, eles foram manifestados e eles, em função de uma série de movimentos e que a gente pode traduzir, né, como a transformação, né, do que é do estado gasoso, líquido e para o estado denso, né, é como o universo foi criado, né? No primeiro momento ele estava gasoso, depois ele se tornou líquido, depois ele se densificou, né? E isso variou, isso foi criando, né, todas as formas de vida, inclusive o que depois veio se formar como ser humano, nós, os seres humanos, né? E todas as representações que existem nesse universo, eles estão, pela filosofia Sankhya, estão baseadas nesses 5 elementos: o éter, ar, fogo, água e terra. E essa conjunção desses 5 elementos, né? Então, éter e ar forma Vata, fogo e água forma Pitta, água e terra forma Kapha. Só que essas 3 energias nada mais são que energia catabólica, né? Então, Vata é o que a gente conhece como energia catabólica aqui no Ocidente, Pitta como energia metabólica e Kapha como energia anabólica. Então, a gente precisa dessas 3 energias para viver, né? Só que esses primeiros médicos lá atrás eles não usaram essas palavras, eles só usaram essa junção desses 3 elementos. Eles perceberam através da observação da natureza que existia 3 tipos de energia que regiam todos os seres que estavam manifestados, né, nesse universo. O propósito, né, do Ayurveda é lidar com qualquer tipo de vida, né? Então eles classificaram em 4 tipos, né? Então, uma vida útil e vantajosa, uma vida prejudicial ou não vantajosa, uma vida feliz e uma vida infeliz, né? Então, o Ayurveda é uma ciência que lida com esses 4 tipos de vida, seus hábitos, né, saudáveis e o tipo de duração, né? Então, sempre o médico ele vai entender, né? A primeira coisa que ele vai observar é qual
a qualidade de vida que aquele paciente está apresentando e por que que ele chegou naquele estado, né? E muitas vezes entender qual é a duração dessa vida também, né? E a ideia, né, de promover essa saúde é para fazer com que esse ser humano tenha tempo, né? Então, tempo é algo primordial para que você consiga fazer a sua jornada espiritual. Uma boa saúde, ela sustenta a raiz do Dharma, né? Então, é Dharma, Artha, Kama e Moksha, né? Então, a gente chama de são os Purusharthas, né? São os 4 propósitos da vida, né? E isso está permeado dentro do Ayurveda também. Então, assim, se você tem uma boa saúde, você vai conseguir prosperar, você vai conseguir satisfazer os seus desejos, e aí vai ter um momento que você vai perceber, né, que precisa trabalhar as questões espirituais e atingir a plenitude ou a libertação do ciclo de samsara. Dentro dessa filosofia, né, do que é medicina, né, existem 8 linhas de medicina, né? Então, o que a gente acabou conhecendo aqui no Ocidente é só o Kaya Chikitsa, né? O Kaya Chikitsa é como se fosse clínica geral, né? Mas existem 8 linhas de medicina, né? Então, existe a medicina geral, que é o Kaya Chikitsa, existe a pediatria, que cuida da criança, do bebê, da mãe, né? Faz todo o processo pré-natal, pós-natal, né? Da geração da criança, o preparo, né? Para gerar uma criança, isso tudo tem uma sequência e uma forma de fazer que está alinhado com todas essas outras coisas que eu acabei de dizer aqui. Não é só a fertilização, né? Mas como você conecta, né, um homem e uma mulher e dentro de um entendimento do que você está conectando, o que você vai gerar a partir daí. Técnicas de cabeça e pescoço, né, cirurgia. Existe um Ayurveda que é para trabalhar questões que a gente chama de outras vidas, né? Então, possessão de espírito, toxicologia, rejuvenescimento, mas aqui a gente não está falando de um rejuvenescimento de cirurgia plástica, né? É um rejuvenescimento de todos os tecidos em vida, né? Então, uma pessoa que faz esse processo, ela recupera, né? Consegue voltar, entre aspas, no tempo, né? E recuperar seus tecidos a ponto de o cabelo branco ficar preto, a pele sair as rugas, né? Então, existe uma linha muito específica para isso. E os afrodisíacos, né? Então, são 8 linhas muito específicas que você vai estudar de forma... acaba sendo uma vida em cada uma delas, né? Então, essa que a gente acaba conhecendo aqui, ela está vinculado ao corpo humano, né, ao corpo físico, ao corpo emocional, né, ao corpo mental. E é uma medicina que ela está muito baseada, antes de a gente falar das 3 energias de Kapha, Pitta e Vata, o que sustenta essas energias em movimento, né? Então, o que sustenta essa energia em movimento é chamado de Agni, ou fogo digestivo. Então, como seres, o Ayurveda ele entende que nós somos seres espirituais tendo uma experiência material, e não um ser humano ou uma matéria que está buscando se espiritualizar. Ele já entende que você esqueceu que você é a natureza, ou que você é a própria consciência pura. Então, dentro desse contexto, né, o Agni, ele é um fogo digestivo, mas ele é uma representação dessa luz divina, né? Então, para o Ayurveda, o ato da gente se alimentar, e não só de colocar a comida na boca, mas em todos os sentidos que a gente usufrui, que a gente está aqui para usufruir, né, do que é proposto nessa manifestação, o Agni, ele é a centelha dessa luz divina que vai fazendo que ele, a partir desse processo de nutrição, ele é uma ferramenta fundamental para que você se lembre,
do que você é verdadeiramente. Então, o ato de se alimentar, ele, para o Ayurveda, é um ato divino, né? Ele não é um ato mecânico só de nutrição, de nutrientes, né? E para nutrir uma matéria, né? A gente está falando aí de um processo que vai além da nutrição da matéria, né? Da matéria que a gente manifestada física aqui, que a gente está falando de tocar. Existe a matéria sutil, né? E isso também está incluso nisso, né? O Dr. Lard, ele diz, né, que o Agni, quando ele está robusto e saudável, ele traz fragrância da vida, né? Então, inclusive, ele diz, né, que alguns odores no nosso corpo, eles não são manifestados. Então, né, então a gente tem um bom hálito, a gente não vai ter o CC, né, o conhecido CC, né, as fezes, elas vão ter um cheiro normal, não um cheiro fétido, né? Então, todos os nossos excretas, eles têm um cheiro que não é a gente não está falando de ter um perfume, mas a gente não está falando de ter um cheiro fétido, né? Então, ele tem um cheiro que é compatível, né, com uma boa digestão. Que é possível, né? Você está do lado de uma pessoa, você está transpirando e a pessoa não vai ficar incomodada, né? Com nenhum tipo de cheiro que você está exalando. É isso que o Dr. Lard, ele diz, um bom Agni, um Agni robusto e saudável traz esse tipo de fragrância, né? Um ato de bom viver. Então, ele diz que o mau cheiro do corpo, ou o mau hálito, ele já indica que o seu Agni está em desequilíbrio, né? E aí vem, né, o que é doença pela perspectiva do Ayurveda, né? E aí o Vagabhata, do Ashtanga, né, que organizou o Ashtanga Hridaya, ele já dá uma pista para a gente do que é, né, a doença, né? Então ele já dentro do primeiro parágrafo, quando ele começa a saudar, né, agradecer, né, e para ele poder descrever né, o Ayurveda, ele já diz, né, saudações ao primeiro médico, que é um Vaidya, que destruiu sem deixar resíduo todas as doenças como raga, apego, raiva, ganância, ansiedade e confusão, que estão constantemente associadas ao corpo, causando doenças, ilusões e inquietações. Então, ele já dá a primeira pista para te dizer de onde vem a doença, né? Então, ele já fala que a doença, ela começa por uma série de coisas que vão gerar essa alteração emocional, né, no nosso corpo. E essa confusão, né, quando a gente tem raiva, apego, ansiedade, né, ganância, né, também dentro do Ayurveda ele é entendido que é a nossa ignorância de não saber quem nós somos, né? Então a gente vai gerar, né, existe uma realidade, algo que acontece que quando a gente transmuta para dentro de nós através dos nossos 5 sentidos, isso não vem de forma correta. E por não vir de forma correta, isso gera na gente uma série de coisas, inclusive, né, e uma boa parte delas afeta nossas emoções, né? Então, é aquilo que a gente faz a brincadeira, né, expectativa versus realidade. Então, quando o gap está muito grande entre o que é a realidade que não é percebida e a gente vive em cima da expectativa, você já começa a partir daí, a gente fala que é a semente da doença. Né? E aí Charaka, né, que é um outro autor, né, a gente está falando aqui de 3 livros, né, são 3 grandes compêndios que explicam o Ayurveda. A gente está falando de Charaka Samhita, Sushruta Samhita, né, que é descrito por Vagabhata, né, desculpa, o Ashtanga Hridaya, que é descrito por Vagabhata, e o Sushruta Samhita, que é descrito por Sushruta, né, que é vinculado às práticas cirúrgicas. Então, Charaka, que é um autor mais antigo, ele diz, né, durante a vida presente, o homem se torna livre de doenças devido à ingestão de alimentos saudáveis. E na vida futura, devido à influência do efeito invisível acumulado como resultado dos atos justos da vida presente. Atos pecaminosos e dieta prejudicial, esses são os 2 fatores importantes para a causa das doenças. Então, assim, o que ele quer dizer aqui é que também, né, a gente está falando das emoções e o alimento, dependendo do que você come, ele vai gerar
dependendo do que você come, ele gera, né? Tem alimento que você come que te deixa mais agitado, tem alimento que você come que te deixa cansado, tem alimento que você come que você fica letárgico, tem alimento que você come que deixa a sua mente mais livre, né? Com menos confusão. Então, o alimento aqui, ele é dentro de um contexto, vamos dizer assim, mais resumido, a gente vai falar que o alimento ele é uma grande parte, né, do tratamento, né? Como que você lida com o alimento. E aí a gente vai chamar de alimento, ele chama aqui de ahara, o alimento ele não é só, né, vegetais, frutas, verduras, não é isso só. A gente está falando de tudo que a gente tem contato com o nosso corpo, com os 5 sentidos. Então, tudo que a gente enxerga, tudo que a gente cheira, tudo que a gente sente na pele e ouve e põe na boca. Né? Então, a Hara, para o Ayurveda, tem a ver com os 5 sentidos. Então, quando ele fala em ingestão de alimentos saudáveis, a gente está falando de ingestão pelos 5 sentidos. Né? Aqui na minha apresentação, vou focar muito no paladar, que é talvez o mais... Todos não são difíceis, mas é o mais fácil da gente fazer a correlação. E aí a gente pode conversar depois sobre os outros também. E aí vem a definição de saúde, né? A OMS, ela entende, né, que saúde, ele é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Isso já é um grande passo, né, entender que saúde não é ausência de doença. Para o Ayurveda, ele explica um pouquinho mais, né, o que é a saúde, né, e a saúde, para o Ayurveda, ele vem de um equilíbrio de uma série de coisas. Então, é como você está andando de bicicleta, você não para nunca, está sempre em equilíbrio, tentando se equilibrar ali naquelas 2 rodas. Então, para o Ayurveda, saúde, ele é sinônimo de felicidade, e é decorrente, né, do equilíbrio do tridosha, então é decorrente do equilíbrio de Vata, Pitta, Kapha, e Vata, Pitta, Kapha, ele é diferente em cada ser humano. Então, quando a gente fala em Vata, Pitta, Kapha, ou quando a gente vai entender, né, como esses 3 doshas, ou dosha significa desequilíbrio, né? Então, esses três esses 3 energias que estão se movimentando no corpo, existe uma energia que é saudável, né, que é o que traz equilíbrio para você, e existe um movimento que não é saudável. Então, o que a gente precisa entender em qual estado que essas 3 energias elas estão em um determinado corpo. E numa criança de um jeito, num adulto de um jeito, e numa pessoa de idade de um jeito. E uma pessoa A e uma pessoa B da mesma idade, elas vão se manifestar de formas diferentes também. A boa nutrição dos tecidos, isso eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente, né? Então, o que a gente chama de ojas. E ojas, ele está relacionado com a sua meditação, ele está relacionado não só com a sua saúde, mas a sua energia, a sua vitalidade, imunidade, a sua vontade de viver, né? Tem uma série de coisas ali que é decorrente desse processo de nutrição. Da atividade força do Agni, né, que a gente conversou um pouquinho, que é a base, né, o que sustenta a vida, né, que mantém você vivo, né, a boa qualidade e eliminação dos excretas, então, assim, a qualidade, né, do cocô, do xixi, o que a gente chama da cera de ouvido, né, é excreta as unhas, é excreta o cabelo, né, então, por isso que um médico, não só no Ayurveda, mas acho que na medicina chinesa, né, olha a unha, olha a língua, né, olha os olhos, né, ele vai olhar o cabelo, porque ele está olhando, tem alguns sinais, mas olhando também a qualidade desses excretas, né, então cada tecido tem um tipo de excreta, e dependendo da qualidade ou má qualidade, a gente sabe, né, a duração daquela doença, sabe o impacto, né, qual profundidade que está aquela doença, né, e como que aquilo vai ser tratado. E do fluxo livre pelos canais, o que a gente chama de shrotas, né, então, para o Ayurveda, nenhum fluxo deve ser interrompido. Então, se você tem vontade de evacuar, você tem que evacuar, se você tem vontade de fazer xixi, você tem que fazer xixi. Eu estou falando desses dois, principalmente porque é muito comum a gente segurar xixi e segurar cocô, né? Ou a gente segurar um arroto, ou segurar
sei lá, o choro. Então, quando a gente chama de fluxo livre para os shrotas, né, para os canais, se você tem vontade de fazer alguma coisa, a gente não pode interromper. E, inclusive, né, dentro do nosso processo de amadurecimento, é a nossa fala, né? Então, o quanto que a gente, né, segura, puxa, né, não fala determinadas coisas, a gente pensa e acaba não usufruindo, né, de um canal, né, que é a fala. Né? E isso vai ter uma série de consequências depois, que pode provocar um tipo de doença. E aí vem o controle dos sentidos e serenidade da mente. Essa parte de controle dos sentidos e serenidade da mente já mistura um pouco com o yoga. Né? Então, a partir daqui, a gente está falando, né, se você tem um equilíbrio do Agni, se você nutre bem os tecidos, se você tem um equilíbrio, né, de Vata, Pitta, Kapha dentro do seu corpo, se você não tem nenhuma interrupção, você vai ter um melhor controle dos seus sentidos, né? Então, você não vai comer demais, você não vai fazer sexo demais, você não vai dormir demais, né? Então, você tem uma série de coisas que naturalmente vão acontecer e isso vai se ajustar no seu corpo. E isso já é um primeiro passo para quando você sentar e iniciar a sua meditação, né? Você para praticar pratyahara, né? Que é o recolhimento dos sentidos. Né? Então, que é o primeiro estágio, né, que a gente fala de transpor ali, de sair de um estado que a gente chama de tamásico e para começar a entrar no estado sáttvico, né, de uma prática. Então, o controle dos sentidos e depois a serenidade da mente, né, onde a gente vai conquistar aí, né, onde você não vai ter nenhum, eliminar o fluxo e o movimento da mente, né? E aí a gente vai entrar aqui nos 3 pilares de uma alimentação saudável, né? Então, de uma vida saudável, desculpa. 3 pilares para uma vida saudável. Então, assim, primeiro é a Hara, e a Hara aqui a gente está falando em aspectos físicos, emocionais e espirituais. Então, no aspecto físico, a gente está falando dos 5 sentidos, né? E lógico que dos 5 sentidos, dependendo do que você faz, vai afetar emocionalmente. Então, desde que você, a partir do momento que você assiste um filme violento, né, 10 horas da noite, depois vai dormir, é óbvio que você vai ter um pesadelo ou você não vai dormir de forma adequada. Né, se você usa um tipo de creme ou algo que faz uma obstrução na pele, você vai ter um problema depois, né, porque sua pele, ela respira, né, então você vai ter um problema aí de criar algum problema nessa pele também. E não só na pele, mas depois nos tecidos que estão subjacentes, né, à pele humana, que vão se conectar depois com os órgãos mais internos. Né? Então, a alimentação aqui a gente está falando dos 5 sentidos e nos 3 aspectos da vida humana. E Nidra é sono, né? A gente pode falar da parte mais grosseira, que é dormir, né? Exatamente você entrar no sono profundo. São 3 estágios, né, que a gente fala que o ser humano pode estar, né? Que é em vigília, acordado, em sonho, sono profundo, e tem um quarto, que é consciência pura, né? Quando o observador ele observa, né? A gente tem mais contato, né? Ou a gente percebe, né? Ou a gente dentro da nossa natureza do dia a dia, os três primeiros, né? Quando a partir do momento que a gente entra em sono profundo e se desconecta desse mundo, a gente se torna consciência pura. Então, o sono profundo, ele é o que é mais próximo, né, do que a gente pode falar de chamar de meditação. Então, Nidra, ou sono, ele também é meditação, né, também é Yoga Nidra, né, que já o nome diz, né, então é tudo que você faz para entrar nesse estado de descanso profundo, né, e dormir faz parte desse processo. E aí o terceiro item, que é Brahmacharya, que é contenção de energia, que também é entendido como celibato, mas aqui dentro desse contexto, né, a gente está falando em preservar ojas, né, e ojas a gente preserva não só através do celibato, mas fazendo outras coisas. Então, assim, para pessoas, aqui a gente está falando celibato, assim, gente dos monges, né, ou pessoas mesmo que queiram praticar isso, mas
de forma a atingir aí a espiritualidade, mas independente disso, se você tem uma vida, né, conjugal, enfim, uma vida saudável que envolve o sexo, inclusive, mas que não tenha algo, né, que é considerado normal dentro do Ayurveda, inclusive é para ser feito, não está excluso, né, do processo que é considerado vida, senão a gente não teria filhos, né? Então, só que ele ensina como você fazer não só a questão da sexualidade, mas de tudo, né? No ato de comer, ou de todos os processos durante o dia, ou nas estações, de forma que você aproveite melhor o que a natureza te promove, do que você gastar sua própria energia e daí você vive mais, né? E vive com saúde. E aí, por onde a gente começa, né? Então, a gente vai falar do que sustenta a vida primeiro. Então, o fogo digestivo, e o fogo digestivo, cada pessoa, ela vai perceber o seu fogo digestivo de uma forma, né? Só que a diretriz ele não deve ser tão intenso a ponto de transformar o alimento em cinza e nem tão fraco a ponto de não conseguir transformar o alimento. Então, assim, o que é o nosso fogo digestivo? Eu coloquei um alimento na boca. Eu preciso transformar ele em alguma coisa. A gente vai transformar ele, vai mastigar, vai transformar ele num bolo alimentar, e esse bolo alimentar ele vai ter que ter um produto, um subproduto e um excreta, né? São três coisas que ele precisa fazer. Se o meu fogo digestivo está muito alto, se você imaginar aí que você vai, sei lá, vai assar uma carne, vai pôr na churrasqueira, e se você põe um fogo muito alto ali naquela churrasqueira, você queima, tosta a carne a ponto de você não conseguir comer aquilo ali. Se a sua churrasqueira ela está com fogo muito baixo, né, a carne fica crua e você também não digere aquilo de forma adequada. Então, assim, o que você precisa ter um fogo de uma forma tal que você consiga fazer uma conversão do alimento 100%. Aquilo que não é convertido, que é chamado de ama, né? E ama, ele é traduzido como toxina, mas ele também é o alimento não digerido. Ele também é traduzido como alimento não digerido. Então, assim, quando eu não converto o 100% desse alimento, o que sobra, né, ali no meu primeiro lugar, no meu estômago, depois isso vem para o meu intestino e isso vai permear pelas paredes, né, do estômago, intestino, vai entrar dentro do meu corpo, ele é viscoso, mal cheiroso, ele tem uma característica específica que vai grudar nos tecidos. Então, dentro desse entendimento do Ayurveda, e não só hoje mais do Ayurveda, mas da própria medicina moderna, começa já a se entender que a má digestão, ela é o primeiro indício do que a gente chama do primeiro estágio da doença. Então, isso hoje em dia já não é mais um conceito só ayurvédico, isso já se extrapolou dentro do Ayurveda e já se entende que é assim que a coisa acontece. É que dentro do Ayurveda isso tem um nome específico, né? E aí eu trouxe para vocês só para a gente poder entender como isso funciona dentro do corpo, né? E para fazer uma analogia, eu trouxe aqui como é um fogão a lenha, que tem todos os elementos que a gente considera dentro do corpo, né? Então a gente tem dentro do fogão a lenha, você tem, né, a madeira, você precisa, né, do ambiente, né, de onde você vai pôr o fogo, né, e onde você vai pôr a panela. Você precisa do alimento e da água para cozer aquele alimento, né? E aqui não aparece, mas você tem uma chaminé, né? Sem essa chaminé, essa fumaça toda vai para dentro da cozinha. E o nosso corpo ele não é muito diferente disso, né? Conceitualmente ele funciona da mesma forma. Então a gente precisa, né, de um combustível, né? Então esse combustível ele é o alimento, né? E ele está associado ao Agni, então você precisa da madeira, do fogo. O fogo é o Agni, né? Então você vai pôr ali algo para ser queimado, né? Existe o nosso estômago, né? Aqui que ele vai receber o novo alimento, né? Então é, esse processo, né, de cozimento, né, do alimento, ele precisa estar
de uma forma que você precisa de um espaço, né, para que esse alimento seja cozido de forma adequada, né? Então, se você põe muita água na panela, aquela panela transborda. E a mesma coisa acontece dentro do nosso estômago. A gente não pode comer de uma forma que o nosso estômago fica tão cheio que não tem espaço para que a digestão aconteça. Se você come muito, você vai se sentir indigesto. Tem gente que passa mal, tem gente que vomita, tem gente, né? Aí a pessoa vai tomar um engolve, né? Vai fazer algumas coisas para poder a fazer isso funcionar. Mas se você deixa um pequeno espaço dentro do seu estômago, né, esse espaço é necessário para que esse cozimento aconteça. E aí esse processo ele vai acontecer como acontece dentro de um fogão. A analogia é muito parecida. Então você vai ter que cozinhar o alimento, você vai ter que processar o alimento, e aquele processo que sai, né, do fogo que é queimado, né, ele tem que ser expelido, né? Então isso dentro do nosso corpo, o excesso, ele é expelido em forma de gases, né? Então a gente tem pum, tem gente que arrota, né? Então esse é um excesso chama de gases, né? Que é um efeito da sua digestão pós-digestivo. Um excesso disso não é considerado saudável, né? Mas principalmente quando tem mau cheiro, né? Isso quer dizer que quando tem mau cheiro, aquilo que está dentro do seu estômago não foi digerido de forma completa. Então, quer dizer que sobrou algo e aí eu estou tentando cozinhar aquilo e aquilo não está acontecendo. E eu preciso do cozinheiro, né? Então, o cozinheiro, a gente chama de prana, né? O organizador. Então, essas energias no meu corpo, elas estão dispostas ali e isso funciona de forma que o Agni, ele funciona de forma adequada. Então, está associado aos 3 Mahavayus, aos 3 principais pranas dentro do corpo. E cada um deles tem uma função, né? Então, Samanavayu está associado ao Agni, Apanavayu está associado à excreção, Vyanavayu está associado à distribuição dessa energia, o Danavayu está associado à fala e expressão, o Pranavayu está associado à nossa mente. E aí nós temos 3 tipos de fogo digestivo. O que a gente sempre vai olhar é equilibrar esse fogo digestivo para que os 3 doshas eles estejam funcionando de forma adequada. Não é que eles têm que estar iguais, mas funcionando de forma adequada mediante a manifestação dentro do seu corpo. Então, isso quer dizer o quê? Existem pessoas que têm mais características de Vata, tem pessoas que têm mais características de Pitta, tem pessoas que têm mais características de Kapha. Celularmente é como essas células se agruparam e aí o seu corpo assume uma forma, né, que você olha quando o médico vai fazer uma análise ou você vai fazer você mesmo pode fazer essa autoanálise, você percebe, o auto percebe, né, como essas células se conformaram, e aí tem alguns sinais no seu corpo, formas, né, específicas do seu corpo que apresentam como essas células se agruparam e como Vata se manifesta, ou como Pitta ou Kapha. Né, o ser humano ele não é formado só de um dosha, né, só de a Prakriti dele não é só formada de uma manifestação, sempre vai ter os 3, mas dependendo de como como a gente lida com a vida, né, a manifestação ou o desequilíbrio ele pode acontecer, né, nos 3, em 2 ou em 1. E fisicamente, né, essas células elas podem se apresentar de uma determinada forma. Você pode ter características, por exemplo, Pitta Vata, ou Vata Kapha, ou Pitta Kapha, né, mas são características físicas. Isso influencia na minha digestão? Pode influenciar, sim. Se eu não entendo como minha digestão funciona, como ela se comporta mediante ao alimento que eu ponho na minha boca, eu posso provocar uma série de desequilíbrios, né? E esse desequilíbrio, por exemplo, esses que eu citei aqui, esses são a descrição clássica, mas ela é provocada, por exemplo, primeiro, o Vishamagni, ele é provocado por excesso de Vata, mas não quer dizer que uma pessoa de Prakriti Vata, ela só vai ter esse desequilíbrio, né? Uma pessoa de Prakriti Pitta Kapha, ela pode ter Vishama Agni,
né? Então, esse desequilíbrio, ele não é provocado porque você nasceu de uma determinada forma, ele é provocado pelo mau hábito, ele é provocado por uma série de comportamentos que você faz e uma série de coisas que você come, como você come, ele vai gerar esse desequilíbrio, né? Então, esses 3 doshas, eles estão no nosso estômago e a gente precisa dos 3 para que a digestão aconteça, né? E como ele vai acontecer vai depender de como a gente, que eu vou explicar para vocês agora passo a passo, como que a gente deve comer e como a gente respeita o nosso corpo a fim de que esses 3 desequilíbrios de Agni não aconteçam. Então, assim, o primeiro clássico, né, é a influência do excesso de Vata, né? Então, se eu como muita coisa seca, ou se eu faço muito exercício, ou se eu tomo pouca água, né, o meu corpo seca, né? Então, se o meu corpo seca, eu tenho um excesso de elemento ar em contato com esse fogo digestivo, e assim como acontece na natureza, se eu quero que o fogo aumente, eu abano aquele fogo. Então, o fogo, ele se espalha, né? E ele fica instável, né? Como que você controla, né, um fogo num período que está muito seco? Você não controla, né? É muito difícil você apagar um incêndio numa mata seca, porque ele fica instável e quase que incontrolável, né? Tikshna Agni, ele é influenciado por Pitta, não é parecido, mas ele parece com essa descrição que eu disse, né, em função do elemento Vata, mas ele é um fogo em excesso, né, e ele pode ter uma influência sim do elemento ar. Para ele ser Tikshna Agni, às vezes você precisa de uma influência do elemento ar para que ele aconteça, mas é um excesso de elemento fogo e pouca água, vamos dizer assim. Então, uma pessoa que é uma natureza, vamos dizer assim, de muito elemento fogo, ela tem uma tendência a secar, né? Ou se ela come coisa muito apimentada, ou se ela tem um emprego, um trabalho que traz muito nervosismo, ou ela está muito agitada, muito irritada com a vida, né? A tendência é ela secar aquela água dela, ela perder a noção da flexibilidade, é uma pessoa que ela é inflexível, então ela vai ter um Agni extremamente, que a gente chama de Tikshna, né? Então a língua se torna afiada, ela fala sem pensar, né? O sem pensar que eu digo para ferir, né? O outro, então isso está associado a um tipo de como ela digere, né? Manda Agni, que tá com excesso de Kapha, né? Então o excesso de Kapha é uma pessoa que, vamos dizer assim, quando vocês comem, não sei se já tiveram essa experiência de comer muita melancia, né? A melancia, ela é indigesta, né? Apesar de ter bastante elemento, né? Ela tem bastante elemento água, ela no calor, né? Ela é bem saborosa, mas se você come ela demais, tem muitas pessoas que não digerem aquela melancia. Então aquele elemento água, né? Aquele excesso de água, ele fica dentro do estômago. Então, mais ou menos a sensação de quando a gente fala de manda Agni é quando você come o exemplo, né, prático aqui, quando você come muita melancia, você fica aquele excesso, fica aquela sensação de peso. Mas isso pode acontecer para outras coisas, se eu tomo muito leite, né, se eu como muito queijo, se eu durmo demais, né, se eu, né, tenho uma vida muito preguiçosa, se eu não faço exercício. Então, esse excesso a gente chama de cafa, de água, né, de muco, ele para no estômago e eu não consigo digerir a comida e aquilo fica parado ali, né, e isso me gera letargia, né? Então, a influência, né, dos meus humores, né, para o Ayurveda, em primeiro plano, a gente primeiro vai olhar o que está acontecendo dentro do estômago, dentro do intestino, de como a pessoa está evacuando, né? Essa é a gente chama do trato principal, de costa, né? Então, a primeira análise que você vai fazer. E aí, a partir daí que a gente vai definir outras coisas. E aí vem, né, o que a gente chama do processo de digestão, né, que eu acabei de descrever de uma forma mais simples, mas cada sabor, né, quando a gente põe um alimento na boca, cada um está relacionado com uma parte do nosso trato digestivo, né? Então, o sabor doce está relacionado ao estômago, né? O sabor ácido ele está relacionado ao final do meu estômago, com o início aqui do meu intestino,
né, o sabor salgado com duodeno, né, o pungente, e aí vai descendo até, né, o intestino delgado, o intestino grosso, o adstringente. Cada um deles tem uma função. Não quer dizer que você tenha que comer tudo separado, mas quando a gente está adoecido, é muito comum o médico dentro do Ayurveda pedir para você comer em fases, né? Por quê? Porque existem algumas coisas que, se você comer em fases, você vai conseguir regular seu processo digestivo, né? Então, se você come uma coisa, se você come excesso de doce, come muita farinha, você vai acumular nessa região. Se você come muito a comida apimentada, você seca, né, essa camada protetora que a gente deve ter dentro do nosso estômago, e você vai gerar uma acidez que vai provocar uma gastrite, né? A influência do sal e do picante, a mesma coisa, porque isso está relacionado ao nosso fígado e ao pâncreas, né? Que é exatamente nesse momento aqui que é onde o nosso fígado e o pâncreas eles começam a ter ação na nossa digestão, né? E aí vem, né, o processo aqui dentro do intestino delgado, né, do amargo, que está relacionado à bile, né, mas também ao final do processo digestivo, né? Então, eu sempre dou um exemplo, assim, a forma mais fácil de a gente entender isso, quando a gente alguém, não sei se alguém já teve experiência, né, de comer, de falar em alimentação mediterrânea, né, normalmente, né, se você já teve, já sentou, né, num restaurante italiano, na Itália, né, eles sempre vão trazer o primeiro prato, que é um sabor doce, que não é um açúcar, né, mas é um pratinho bem pequenininho com uma massa, né? Que é para que aquilo? Para você estimular, né, a salivação. Né? O sabor doce está associado à nossa saliva. E aí isso vai forrar o nosso estômago. Né? Aí vem o segundo prato. O segundo prato, normalmente, ele é muito picante, né? Ele é cheio de coisa, ele vem uma carne mais pesada, né? Por quê? Porque aí você vai estar apto, né, a digerir aquilo, porque você forrou de uma camada suave para não aquilo não machucar o seu estômago, aí você vai comer uma comida mais pesada. Né? Aí no final vem a salada. Né? A salada, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, que a gente come a salada em primeiro lugar, a salada ela deve ser comida no final, não como o primeiro estágio da alimentação. Né? Por quê? Porque a salada ela é adstringente. Ela tem uma característica fria. Então, assim, se eu estou com fome e eu como uma salada, a primeira coisa que vai acontecer é eu apagar meu fogo digestivo. E aí eu vou botar uma carne na sequência, ou se não é carne, mas qualquer coisa mais pesada, mais picante, eu não vou ter fogo digestivo para poder digerir aquele alimento de forma adequada. E é isso que vai causar o distúrbio de Agni que eu citei anteriormente. Então, assim, a forma de comer ela tá muito ligada a como a gente vai conseguir fazer essa digestão de forma adequada. Então, a salada vem para o final e aí o amargo, né, a salada. Então, normalmente, assim, se você, dentro do dia a dia da comida, é o ideal a gente começar por um alimento doce, né, é o arroz, é um legume, né, aí depois você vai para um alimento mais pesado, um alimento mais picante, um alimento que é mais difícil de ser digerido, e por final você vai terminar com uma salada. Então, isso está ligado às 3 fases da digestão. Então, existe uma primeira fase chamada Kapha, uma segunda fase chamada Pitta, uma terceira fase chamada Vata. Assim como o nosso corpo está dividido dessas 3 formas também, nosso tronco, né? Então, nosso tronco, ele também tem uma parte Kapha, uma parte Pitta, uma parte Vata, né? A parte Kapha, a gente está falando aqui da área do pulmão, coração, a parte Pitta, né? Onde estão o estômago, o intestino, a parte Vata, né? O processo, né? Os órgãos da área do quadril, né? Da área de evacuação, os ovários, né? Os órgãos sexuais, né? E é a parte que sustenta a vida também, né? E aí a gente fala, né, que um Agni equilibrado com mais tempo, ele vai resultar em Ojas. Então, Ojas, ele é resultado de todo esse processo digestivo. Então, esse processo digestivo, ele não acontece porque eu comi um dia e evacuei nesse mesmo dia, né? O processo digestivo, ele acontece em 36 dias.
né, dentro de um processo de nutrição de todos os tecidos. Então, assim, existe um processo digestivo do trato intestinal principal, onde eu como e evacuo, e eu devo evacuar todos os dias. Não posso não evacuar, pela visão do Ayurveda, se eu não evacuo todos os dias, eu tenho uma interrupção, né? E eu tenho que entender por que eu não estou evacuando todos os dias. E essa falta de evacuação vai me provocar uma série de coisas, né? Dor de cabeça, e aí a consequência disso são uma série de doenças, pelo simples fato de eu não evacuar. Eu evacuando todos os dias e não tendo nenhuma interrupção nesse meu fluxo, em 36 dias eu vou ter o que a gente chama de Ojas. E Ojas, ele acontece, aqui se você contar vai dar 35, né, que é o último tecido. Ojas, ele acontece no coração. Então, Ojas está relacionado ao seu batimento cardíaco, né? Ojas mantém você com vitalidade, mantém você com disponibilidade para a vida, mantém você, traz compaixão, traz compreensão, traz disponibilidade. Então, Ojas não é só imunidade, como às vezes é traduzido aqui no Ocidente. Ojas é muito mais do que isso. Ojas você percebe pelo brilho nos olhos, você percebe na pele, você percebe no cabelo, você percebe, né, na flexibilidade que essa pessoa tem em relação a ela mesma, à vida e aos outros, né? E aí, eu vou falar especificamente do alimento, né? Mas todo o alimento dentro do Ayurveda e farmacologia, ela está baseada em 3 conceitos. Ela está baseada em Rasa, Virya e Vipak, né? E tem um quarto que é Prabhav, que é com alguns tipos de alimento que tem um efeito único, que ele não está incluso em nenhum dos 3, que ele não tem uma lógica explicada pelos 3. Mas normalmente a lógica é Rasa, eu tenho 5 sabores, né? E esses 5 sabores eles são percebidos na natureza, né? Então eu tenho alimentos amargos, alimentos mais azedos ou ácidos, o salgado que é o sal, alimentos mais picantes, né? E alimentos doce. O doce aqui a gente não está falando de açúcar, mas estou falando de cenoura, beterraba, o próprio arroz, né? Então é o sabor. Então rasa é o sabor que eu percebo na língua, né? A partir do momento que eu tenho contato na língua, eu vou ter uma outra sensação que é o alimento quente ou frio, mas que é uma sensação que não é só de dar essa temperatura, de eu esquentar no fogo ou não. Então, tem alimentos que são de natureza quente e tem alimentos que são de natureza fria, né? E isso é levado em consideração quando a gente faz uma orientação alimentar para um paciente. Então, se a pessoa está com muita acidez, eu vou normalmente determinar um alimento que é mais doce, que ele diminui, né, esse elemento pita, mas de natureza mais fria, né? Então, normalmente os legumes, alguns legumes, né? O tomate, por exemplo, ele é de natureza quente, e ácida, inclusive, né? O pimentão, uma natureza mais quente, a carne, né, ela tem uma natureza rádias e mais quente, né, a verdura, normalmente as verduras cruas, elas têm uma natureza mais fria, né, o pepino, mais frio que os outros, né, então isso tem uma série de alimentos, ou lista de alimentos que a gente vai estudar, vai entender, né, a compreensão, né, de como isso funciona dentro do corpo humano. E aí, uma terceira estágio é que lá dentro do estômago, esse mesmo alimento que na sua boca, né, ele tinha um sabor, lá dentro ele tem outro, né? Então ele pode se tornar ele se vira 3 sabores, né? Doce, ácido, picante. Então isso também é levado em consideração, né? Além disso, a gente tem 3 tipos de categorias de alimentos, né? Então os alimentos táticos, alimentos rajásticos e alimentos tamásicos, né? Então aqui a gente já está falando, nessa primeira fase eu estou falando de nutrir os tecidos de forma fisiológica. Aqui eu estou falando em nutrir os tecidos de uma forma sutil e já afetando a mente. Então, esses mesmos sabores, eles são encontrados, né, em alimentos sáticos, em alimentos rajásticos e alimentos tamásicos. Então, a classificação basicamente sáticos são as frutas, legumes, verduras, né? O leite é considerado sático, mas o leite dentro do que a gente chama de leite, ele não é o leite
como é feito hoje, né? Como é produzido hoje. O leite produzido da forma como é produzido hoje, ele não é nem considerado leite, mas mediante aos textos ayurvédicos, né? Mas existem leites melhores e leites piores, vamos dizer assim. Vamos dizer que um leite melhor é aquele leite que a gente chama, entre aspas, a vaca feliz, né, que é coletado com respeito, onde você deixa, né, o bezerro tomar o leite dele, onde existe um respeito por aquele animal, né, não só o respeito, mas a forma como você trata daquele animal também, né? Então aí o leite pode ser, a gente pode incluir ele nessa categoria de sátrico, né? Alimentos rajásticos, a gente já está falando de alimentos mais picantes, né, que tem um sabor mais picante, tem um sabor mais ácido, né, então os alimentos que são transformados, industrializados, empacotados, né, normalmente eles estão nessa categoria de rádias, né. Não quer dizer que nos alimentos frescos não tem arádias, tem, né, então a gente está falando aí do tomate, né, da cebola, do alho, né, então como ele tem um sabor um pouquinho mais ácido, mais picante, ele está nessa categoria a gente chama de rádias. E tamásico, né, com comida congelada, fritura, né, alguns tipos de carne, né, os enlatados, né, então todo esse tipo de sorte de comida que a gente considera comida, infelizmente, né, por aqui, no mundo moderno, isso provoca tamas, ou tamasia, ou letargia, ou estupidez na mente. Então a gente para de entender e de raciocinar, inclusive, né? A gente começa a ficar preso dentro de uma lógica, né? E numa lógica, vamos dizer assim, que não vai te levar a esse processo que a gente chama de compreensão e da própria espiritualidade do que está incluso já como ser humano e do que você já é, né? Isso vai te impedir de ver, né? Rádias e tamas impedem essa compreensão. E aí existem uns alimentos que a gente chama de bypass. Normalmente esses alimentos são utilizados em tratamento, né? Então o que é um tipo bypass? Se o paciente ou uma determinada pessoa tem um tipo de distúrbio e é percebido num determinado tipo de tecido, por exemplo, né, a pessoa ela está com a parte da musculatura dela em depressão, ou ela tem, a gente chama normalmente são distúrbios tipo vata, né? Então, mal de Parkinson, né? Que a pessoa, a musculatura depressiona, ou não tem força muscular, né? Você pode nutrir essa pessoa, né, com um alimento que a gente chama de bypass, que é você tem um similar no mundo, né, manifesto, e a pessoa vai ingerir aquele alimento. Então, nesses casos, é recomendado, por exemplo, sopa de músculo, sopa de caldo de mocotó, por exemplo, para fortalecimento de astidato, né, que são os tecidos ósseos, né? E aí a pessoa ela vai receber um tipo de nutrição para um tipo de recuperação de uma doença específica. E ainda assim, na categoria de alimento, a gente chama de Viruddha Ahara, que são os alimentos incompatíveis. Então, esses alimentos incompatíveis, eles são difíceis de serem digeridos, na maioria das vezes, quando a gente come demais, não quer dizer que você não possa comer, né? Mas quando você come demais, ou se isso faz parte da sua dieta, né? Então, em algum momento, né, a sua digestão ela vai parar de funcionar ou ela vai ter alguma característica naqueles 3 tipos de acne, ou os 3 desequilíbrios, vamos dizer assim. E aí você vai estar produzindo, sim, um tipo de ama, um tipo de toxina, que isso vai se instalar dentro do seu corpo. E ama, dentro do corpo humano, ela se instala, né, num tecido que está sobrecarregado ou num tecido que foi machucado. E esse machucado pode ser por acidente ou pode ser que você nasceu assim com uma depressão, né? Então, a própria toxina ou o AMA, né, ou o próprio alimento não digerido, ele vai se acumular num local, né, onde você está mais fragilizado.
né? É daí que surgem, né, aquelas relações, né, das doenças psicosomáticas, tal, porque o Ayurveda aqui que eu estou trazendo para vocês, isso aqui está baseado nos textos clássicos, né? Esses textos clássicos eu acabei não dizendo lá no início da palestra, mas a gente está falando aí são textos que comprovadamente eles têm mais de 3.000 anos, e eles já diziam nessa época, né, de como que alguns tipos de mistura eles já fazem um mal ao ser humano, né? Alguns mestres dizem que esses textos têm muito mais do que esse tempo, até porque esses ensinamentos eles não eram escritos, né? Era uma época que esses livros todos eles estão escritos em sânscrito em forma de poesia, então isso era cantado, né? Então o mestre ensinava para o seu discípulo e aí por diante. Então isso tem muito mais tempo até do que a gente está falando de processo arqueológico, né? Do que foi comprovado. Mas os alimentos, né, que produzem que são a gente considera alimentos incompatíveis são, né, eu trouxe a lista aqui para vocês, né? Então o ovo com fruta, melão, feijão, queijo, peixe, leite, né? O khichdi é um tipo de alimento, né, dentro do Ayurveda, carne, iogurte, grão com fruta e tapioca, né? O nosso famoso aqueles sucrilhos com leite, né? Às vezes as pessoas tomam isso. Isso não é todo mundo que digere isso bem, né? Iogurte com fruta, né? Então é bem comum a gente comprar iogurte com fruta, né? Os batidos dentro do mercado, né? Iogurte com queijo, com ovo, né? Peixe, né? Fazer um molho, né? Com iogurte, misturar iogurte com bebida quente, com carne, com leite, com batata, tomate, berinjela, pimentão, bebida quente com manga, com queijo, com peixe, com carne, amido, iogurte, feijão com fruta, que é meio estranho, né? Mas eles dizem, né? Feijão com fruta, com queijo, com ovo, peixe, leite, carne, iogurte, fruta com qualquer tipo de comida, né? Então é bem comum a gente comer fruta com salada, fruta no meio da comida, né? Então, porque quando a gente fala de incompatibilidade aqui, a gente está falando de incompatibilidade de sabor, de, de efeito pós-digestivo, né? De VPAC, né, e de temperatura, né? Então essas três características do alimento, eles são considerados quando a gente fala em viruda, né? Então essas combinações, quando são feitas de forma sem o entendimento do que você está combinando, eles não vai ter uma dificuldade para você digerir. Tem gente que fala, eu sempre comi e nunca me deu nada. Ok, então quer dizer que você digere. Tem gente, a maioria das pessoas não digere bem. Se você tira essas misturas, a maioria das pessoas, quando a gente tira, pede para ela parar de fazer isso, ela começa a perceber que a digestão dela melhora, né? Então, às vezes a gente não percebe porque simplesmente a gente não consegue ter uma relação do que é uma boa digestão, né? Então, quando a gente para de fazer essas misturas, a gente começa a perceber já o que é uma boa digestão. Né? Então, melão com qualquer tipo de alimento, né? Leite com banana, com fruta, enfim, leite com qualquer... O leite, é muito delicado para a gente ficar misturando ele na comida, né? Tem algumas coisas que são boas, mas na maioria das vezes a mistura com leite, ela gera um tipo de fermentação que atrasa a sua digestão e depois provoca uma acidez no seu sistema pós-digestivo. O mel fervido cozido e a batata inglesa, tomate, berinjela, que são as nightshades, né, com melão, pepino e derivado de leite. Luciana, Oi. eu vou te perguntar quanto tempo mais você acha que tem, porque já são 10 para as 8 e o prazo é de 8 horas para a gente terminar as discussões. Eu não sei se daria para você dar uma resumida daí para Tá, frente. dá sim, eu Eu te vou agradeço. resumir. Então, os cuidados, né, que a gente tem que comer, a gente já conversou, eu já falei lá atrás, né, sobre como preencher, né, o estômago, e algumas regrinhas, né, básicas, né, a gente comer só quando estiver com fome, a gente dá um intervalo entre uma refeição e outra, não beber água antes ou logo após as refeições,
Porém, bebericar água morna durante as refeições, ele ajuda no processo digestivo. O alimento, ele deve ser mastigado. No Ayurveda a gente fala que a gente deve beber o alimento e mastigar a água, né? Mas isso quer dizer que você deve mastigar ao ponto que esse alimento fique bem pastoso, né? A ponto de você não gerar menos esforço na sua digestão, né? E as refeições devem ser feitas num local silencioso e sem distração dos outros sentidos. Existe uma influência, né, do Agni na vida da pessoa, então a força digestiva ela varia de acordo com a sua idade, né? Então a gente pode dizer que quando a gente é criança a gente tem uma capacidade digestiva, por isso que a gente tem que brincar muito nessa fase. Quando eu me torno adulto, o meu poder de transformação, não só na minha digestão, mas na vida, ele se torna muito potente. E aí, a partir dos 35 anos, essa força digestiva começa a cair e até a minha morte. Então o Dr. Lard, ele costuma dizer que o Agni, ele é tão velho, né, um homem ele é tão velho quanto o seu Agni. Né? Então, o fogo metabólico, né, se a pessoa tiver um bom fogo metabólico, ela vai viver muito, e a partir do momento que ele se torna lento, a da saúde se deteriora, e quando ele se extingue, esse ser humano morre. Né? E aí a gente também tem essa influência, né, no dia e com os horários. Né? A gente vai ter um horário da manhã mais propício para você fazer mais exercício, porque o tempo ele vai estar úmido, o tempo vai estar mais o momento, né, desse horário, né, vai estar mais frio, né? A gente acorda, né, às vezes o corpo, a gente sente o corpo mais duro, né? Então é mais propício que você faça determinadas coisas nessa parte da manhã, né? Então, que é o exercício, para algumas pessoas, inclusive, manter o jejum. Né? E aí o seu melhor horário de comer é na hora entre 10 e 14 horas do dia, durante o dia, porque é onde o sol está a pico, e aí você vai aproveitar a energia solar para que seu Agni seja alimentado, né? Então seu Agni vai estar também no auge, porque ele vai estar usufruindo da energia solar também para que essa digestão aconteça. E aí no final dos dias, quando o sol ele aparece, seca, né, aquela umidade, e no final do dia você fica mais seco, né? Então é onde a tendência as pessoas ficarem mais ansiosas, mais agitadas, né? E aí você vai ter que ter uma alimentação mais quente, nutritiva e não tão pesada a ponto de interferir no seu sono. Né? Então, se a gente consegue entender como isso funciona, né, a parte da manhã, a parte da tarde, a parte do meio do dia e da noite, você obedece um ritmo da natureza que onde você economiza energia, que a gente chama, aí a gente está chamando de brahmacharya, né? E aí vem as autoobservações, né, da nossa saúde, né? Então, o Dinacharya, eu não vou entrar aqui, depois dá para ver isso com mais calma, né? Mas ele entra, né, como recomendações para você acordar antes do sol nascer, porque é o momento mais propício para fazer meditação, ou que o período que eu está mais sensível, que toda a energia ela está mais sutil, né, onde você vai agradecer, né, a vida e todos os seres, e você vai ter aí onde você vai fazer sua auto-observação, o autocuidado, para olhar a língua, né, lavar os olhos, a boca, né, evacuar, né, e aí você pode observar sua língua e ver a qualidade dessa burra, né, então se tiver mau cheiro, significa que você não digeriu adequadamente o seu jantar, né, então é ideal que você aguarde essa digestão, então faça jejum, se você te faz raspar e sentir que não está um cheiro agradável, né? Se essa saburra tiver mais amarelada, quer dizer que você está com Tikshna Agni, branca e pegajosa, Mandagni, amarronzada, Vishamagni. E aí tem os cuidados, né, de oleação, que é para você melhorar esses sentidos, a sua percepção da vida, de compreensão da vida. Então tem uma recomendação de olhar as narinas, os ouvidos, fazer auto-abhyanga, passar óleo no corpo, que tem a ver com essa digestão que vem pelos sentidos. E aí sim você vai fazer a prática de yoga, meditativa, ou qualquer tipo de exercício, e aí depois tomar o café da manhã, porque você vai estar com Agni
adequado. Então, tudo dentro do Ayurveda vai girar em torno de como você manter o seu Agni de forma adequada. E o Nidra, que é o sono, né? Então, existe uma higienização do sono, né? E o sono é quando você tem uma nutrição, que a gente chama de nutrição sutil, onde está ligado ao seu sistema endócrino. Então, todos os seus hormônios e tudo que você precisa produzir de recuperação de tecidos vai acontecer à noite. Então, se você não dorme de forma adequada, ou gera insônia, ou tem insônia, ou seu sono ele é cíclico, né? Então a gente tem que ter uma série de cuidados, né? E isso inclui como você lidou com o seu dia para que esse sono aconteça. E aí para entrar num sono profundo. E aqui é um resumo, né? De uma rotina que a gente chama de rotina sazonal, que também está ligada ao Agni, né? Eu vou pular esse daqui, que tem um outro que fica, acho que mais fácil de entender. Né? A força do Agni está associada às estações também. Além da minha idade, a estação do ano ela influencia a minha capacidade digestiva. Então, o Agni ele fica mais forte no inverno e fica mais fraco quando ele se aproxima do verão, né? Porque internamente o nosso corpo ele tem essa inteligência, a gente só não sabe que ele está fazendo isso ou que ele tem essa capacidade, né? Mas o corpo humano ele entende, né? A gente até pelas glândulas, né? Que a gente hipófise enfim, né? Que percebem a luz solar, ele também entende, né? Da questão do quando está quente, quando está frio, e ele ajusta, né, essa temperatura do corpo ou a distribuição de calor mediante a incidência solar. Só que isso não é só em relação à questão hormonal, está relacionado também à nossa capacidade digestiva. Então, a gente comer como se fosse no inverno ou no verão, vai nos fazer mal. Então, o que é comer como se fosse no inverno ou no verão? Né? A gente ir lá para a praia e encher a pança, né, de fritura, de um monte de peixe, de beber bastante, né? Porque o nosso agri não está com essa capacidade toda para digerir todo tipo de alimento que a gente está botando na boca. Né? Por quê? Porque o meu calor está mais distribuído, eu estou menos concentrado no meu estômago e ele está mais distribuído pelo corpo, porque eu estou absorvendo esse calor pelo sol. E no inverno, essa concentração de energia ela vai mais para o tronco, né? Até porque todos os meus órgãos vitais estão no tronco e eu preciso proteger esses órgãos vitais. Então, o corpo, o que ele faz? Ele junta tudo e mantém isso concentrado onde estão meus órgãos vitais, e aí eu vou comer alguns tipos de alimento para fazer com que essa energia circule no meu corpo. E aí eu vou comer coisas mais pesadas, mais picantes, que vão fazer esse papel de distribuição pelo meu corpo. E essa sazonalidade também está ligado ao que a natureza produz. Então, assim, dentro do Ayurveda a gente fala coma, não existe a regra, né, do que você vai comer, como você vai comer, está ligado muito às estações do ano. Então a gente fala como que nasce na estação, coma se você está com fome, coma, né, de preferência o alimento orgânico, mas não porque só por conta de não ter o agrotóxico, mas porque é mais fácil de você entender o que nasce na estação se você compra o orgânico, se você não sabe, fala assim, não sei o que nasce agora, né? Então, se você vai para o orgânico, é o que naturalmente vai estar nascendo neste momento, né? E, além disso, não tem agrotóxico. Então, naturalmente, o nosso corpo, ele está apto a digerir aquilo que está nascendo agora. Então, no inverno, a gente tem mais raízes, né? E no verão, mais frutas e mais verduras, por conta dessa questão do Agni, né? No inverno a gente tem frutas mais ácidas, porque aumentam a questão do calor no corpo, e no verão a gente tem frutas mais doces, porque diminui a temperatura do corpo, né? Então essa inteligência a natureza tem e a gente está integrado com ela, não separado dela. Né? Então, a conclusão é que nós somos a natureza, né? Nós somos essa inteligência. E Krishnamurti já dizia isso, né? E não é sinal de saúde a gente estar bem ajustado em uma sociedade profundamente doente. Então, a gente comer de forma desordenada, sem consciência, isso não é sinal de saúde, né? Isso é sinal que a gente tem um desajuste, que a gente precisa se reconectar e entender como a natureza funciona. E é isso.
Marli, terminei no prazo? Oi, passou! Um pouquinho, passei? Era para terminar às 7h20, Ah, né? desculpa. Para a gente ter a discussão. Mas, assim, tá tranquilo, porque é um assunto, assim, bem denso, né? Vamos ver aqui o que nós temos. Deixa eu olhar aqui no chat, o que nós temos aqui, se a gente tem alguma pergunta específica, Luciana. Uhum. Não, as pessoas sempre as pessoas elogiam e agradecem, né? Então, eu vou pedir para as pessoas que tenham alguma pergunta para fazer para a Luciana, porque, assim, foi uma enxurrada de informações, né, Luciana? Então, eu E sei que é aí, muita informação. Eu tentei fazer um resumo, bem resumo, mas mesmo assim o resumo ele é bastante coisa. não, isso merece, assim, uma conversa de semanas, né? Mas vamos ver aí se a gente tem alguma pergunta, alguma colocação. Pessoal caladinho, né? Posso falar? Uhum, vai. Claro, Graça. Na verdade, eu não quero perguntar, porque se for perguntar, a Luciana, eu faço o tratamento com ela, né? E a minha é mais um depoimento. Eu tive problemas sérios de alergia, de uma coceira na pele, que Marli até na época eu contei para ela, era desespero total. Eu não conseguia entender aquilo, minha vida virou assim uma confusão tremenda. Foi aí que eu comecei a tratar, né, com a Ayurveda e deu uma mudada, assim, imediatamente eu comecei a parar aquela coceira e o corpo recebeu muito bem a mudança de alimentação. É claro que é uma mudança que a gente, com a idade que eu tenho, não está muito acostumada a mudar radical. Então, a dificuldade é grande. Por exemplo, a bebidinha, o vinho, né, assim, as coisas, tudo que eu sei que não pode, a gente tenta de vez em quando, aí sente realmente as consequências, mas o uso assim das especiarias, daquilo que é proibido, daquilo que não combina, e o que é mais adequado para mim, eu tenho adotado e realmente eu sinto mais vitalidade e mais humor, né? E muito mais e aliado com a yoga também, que é uma coisa assim que me complementa, fazendo as respirações, a yoga nidra, né? Agora, realmente, eu não, nem tendo assim 1000 consultas com ela, eu vou acompanhar isso que ela falou aí, porque isso é uma imensidão de informação, né? Então, eu agradeço toda essa disposição para passar isso para a gente, era mais esse sentido. Obrigada, então, Marli. Obrigada, Graça. Tem uma pergunta aqui, Luciana. A Kaila diz assim: os alimentos incompatíveis devem ser julgados pela capacidade individual de digestão ou são regras mesmo? Então, são as duas coisas, tá? É Kyla, né? São as duas Isso. coisas, Kyla. Se a pessoa tem um bom Agni, né? Quando a gente chama de Sama Agni, então, assim, quando ela tem um bom Agni, Sama Agni, ela digere qualquer coisa. Os textos antigos dizem, né, que um Sama Agni a pessoa digere veneno e pedra, né? É assim que eles descrevem. Então, assim, se você tem uma boa capacidade digestiva, você vai digerir o alimento incompatível, né? Não é a questão não é essa, né? É que a maioria de nós não está com essa bola toda com a digestão, a grande maioria de nós, né? Então esse processo é um processo de autoobservação. Então, assim, você vai testar, você vai olhar, você vai tirar, vai tirando aos poucos. Nenhum processo ayurvédico, né, nesse processo de tratamento é tirar de uma vez nada, né? Então, assim, a gente vai mudando aos poucos, vai removendo algumas coisas, substituindo por outras. Então, tem gente que, por exemplo, tem gente que adora leite. O leite, por si só, ele é um alimento sático, é um alimento positivo para a vida, ele traz nutrição, ele promove ôdias, né? Quem gosta de leite, ela gosta de leite, ela gosta de iogurte, ela gosta de queijo, ela põe leite, queijo em tudo, ela mistura, né, faz aquela lambança com tudo, né? Não é só o leite, ela gosta de tudo que vem com leite.
E aí, quando a gente pede para diminuir, vai diminuindo uma série de coisas aí, e isso causa muito sofrimento nessa pessoa, né? Porque ela está acostumada a comer daquela forma, né? Então, a gente vai num processo de substituição. Então, vamos testar tal coisa, vamos tentar tirar isso e colocar tal coisa, né? E aí ela vai percebendo se isso causa uma melhora ou não na compreensão, na capacidade dela de ver a vida. Acho que não é só na questão da evacuação, isso é o primeiro ponto. Eu sempre, quando uma pessoa chega para mim, né, para tratamento, a primeira coisa que eu pergunto é se ela está fazendo cocô, né? Então, você está fazendo cocô? Se você está fazendo cocô, como você faz? Como é esse cocô? Né? Quantas vezes por dia você está indo ao banheiro, né? Isso dói, não dói, né? Então, quando a pessoa, às vezes, ela tem... O que a gente tem que observar nesse processo de alimento incompatível é quando a gente ama muito um alimento, normalmente a gente come muito daquele alimento. Então, isso talvez seja um primeiro sinal para a gente prestar atenção. Se eu como demais alguma coisa, talvez eu esteja ultrapassando o que é o limite do meu corpo de absorver, de digerir aquilo tudo, porque às vezes eu vou misturar aquele alimento com qualquer coisa. Né? Então, tem gente que gosta de fruta, e ela coloca fruta na salada, fruta na comida quente, fruta não sei aonde, fruta... Né? E a fruta, ela é muito fria, né? E ela é mais leve de digerir. Então, o problema da fruta com outro tipo de alimento é que o outro alimento, que por ser mais pesado, ele vai demorar mais no seu estômago para ser digerido, e a fruta, ela vai ser mais rápida. E aí ela vai fermentar lá, né? Porque quando você come junto, o seu estômago não vai fazer assim, ela comeu fruta e comeu carne. Então agora eu vou separar, vou mandar a fruta para frente e vou ficar com a carne. Não, ele fica com os dois, né? E aí essa fruta fermenta até essa carne ela ser processada, né? E essa fermentação é que vai gerar, por exemplo, bichama acne, né? Porque você produz gases e a pessoa fica com a barriga daquele tamanho, aí dá dor no estômago, aí ela faz pum fedido, né? E aí ela não sabe por que ela tá com todo aquele processo. Então, a primeira coisa quando a gente vai fazer uma orientação é pedir para a pessoa prestar atenção nisso, antes de fazer qualquer coisa, qualquer tratamento, qualquer panchakarma, né? Você olha o que você está comendo, como você está comendo, o horário que você está comendo, quantidade que você está comendo, né? Se existe uma doença um pouquinho mais grave, a gente pode suprimir alguns tipos de alimento e colocar outros, melhorar a ordem desse alimento. Aí, né, depois desse processo todo, se aquilo não foi melhorado, a gente pode entrar, a gente chama na fase de tratamento. Tratamento que eu digo mais invasivo, né? Porque isso já é um tratamento. A gente mudar esse processo todo já é um belo de pode levar anos, né? Você fazer essa adequação alimentar, não é um mês, não é 2 meses, né? Então essa preocupação da Graça, fala assim, nossa, eu não consigo, né? Porque não é porque passou na consulta e no mês seguinte está tudo perfeito, lindo, maravilhoso, não, porque a nossa mente ela vai no resgate, ela vai lá na memória, a gente vai olhar para trás, a minha memória da infância, aquilo que me faz não sei o quê, nananã, e a mente fica brigando com você, porque toda vez que você fica triste, aquele negócio que eu tenho vontade de comer, e aí onde vai vir a minha consciência para poder fazer eu parar de comer, né? Então é um treino, você vai ter que vir treinando isso até sua digestão ficar melhor e limpar, né, essa sua mente, porque isso é um processo, uma retroalimentação, né? Então sua mente viciada induz você a comer mais desse tipo de alimento, e o alimento desse tipo de alimento te induz a sua mente a ficar desse jeito. Então, por algum lugar você vai ter que parar, né? Você pode parar praticando yoga, e aí eu tô falando do yoga que não só o asana, né, mas além do asana, ou você vai mudar fazendo uma conscientização alimentar, que não precisa ser nada radical, a gente pode vir passo a passo. Se for radical, você faz isso uma semana, um mês, aí você volta tudo. Então não é isso o objetivo, né? O objetivo é a gente vir fazendo essas transformações. Se você vai devagar, passo a passo, você vai conseguir vir adequando a sua digestão. Eu Obrigada, respondi para Luciana. Carla? Tem mais um comentário aqui da própria Carla, né? Se você recomenda algum livro didático sobre alimentação ayurvédica e se você tem Instagram. E a Elaine, ela pergunta se existe algum questionário para sabermos a nossa constituição. Então,
questionário tem de monte na internet, né? Mas até a Marli me perguntou isso também, né? Mas eu, particularmente, não uso. Por quê? Porque existe assim um questionário para você falar qual que é a minha pacrite. Você precisa estar com uma mente muito lúcida para você responder esse questionário de uma forma que seja lúcida, né? Que você não esteja confusa, sua mente não esteja se confundindo com sintomas do que você é com seus sintomas. Então, a maioria das pessoas elas acham que elas são os seus sintomas. Né? Então, tem gente que, na hora que regula, né, esse processo da digestão, não só a digestão, fala, nossa, eu achava que eu era uma pessoa irritada, né? Eu achava que eu era uma pessoa preguiçosa, né? Isso é um estado, às vezes a pessoa não é isso, só que na hora que você está respondendo o questionário, muitas vezes você está se confundindo, achando que você é aquilo. Então, por isso que eu não uso o questionário, né, para fazer essa autoavaliação. Mas, se você tem curiosidade, né, a própria, acho que quando a gente conversar um pouquinho antes, a Marli falou assim, que ela usou um livro, né, quando vocês estudaram, que é do Vasant Lad, né? Existe um livro introdutório do Vasant Lad, mas ele é um resumo do resumo do resumo, mas ele pode ser útil para essa compreensão. Sabe esse primeiro passo de você entender essas composições? Ele tem uma lista de alimentos, ele classifica os alimentos que são sáticos, tamásicos, rajásicos, ele classifica os sabores dos alimentos, né? Então, existe um livro traduzido para o português chamado A Ciência da Autocura, do Dr. Vasant Lad, mas eu queria que vocês tivessem a consciência que ele é o resumo do resumo do resumo, porque o Ayurveda, ele não é resumido nesse único livro do Dr. Vasant Lad, né? O Vasant Lad, ele teve esse carinho por nós, por nos dar um livro introdutório, né, pequenininho, mas o Ayurveda, ele é um compêndio, né? Você está falando de pelo menos 3 grandes livros que você vai estudar anos, né? Mas enfim, para ter essa pequena compreensão, acho que pode ser ele. E depois, se você quiser se aprofundar, o próprio livro do Vasant Lad, existem 3 tipos, eu chamo de textbook, né? Que são 3 grandes livros. Que acho que não tem versão em português, mas dá para você comprar pela Amazon a versão em inglês, que tem o volume 1, volume 2, volume 3, também é um resumo, ainda assim é um resumo, né, do Ayurveda, mas que ele já é bem mais aprofundado, né, do que esse primeiro livro que ele traz. O meu Instagram é @lucianakimi. Depois eu passo para a Marli, acho que ela pode compartilhar para vocês também. Acho que alguém comentou que sente que é um processo de reeducação alimentar, é isso mesmo. É um processo. Luciana, então, olha, me passa por WhatsApp o seu Instagram e a referência desse livro primeiro aí, que eu acho que as pessoas interessadas, elas podem, pelo menos, fazer a primeira leitura, né, o primeiro contato com o tema. E aí a gente agradece profundamente a sua disponibilidade. Eu não sei quantas horas de diferença nós temos, né? Nós estamos aqui com 20 horas e 15 minutos. Quantas horas aí? Aqui é 1 hora de diferença, por enquanto. Tá. Para trás, né? 1 hora para trás. 19h15 aí, né? Uhum. Mas eu sei que você tem criança aí, né? Então, muito obrigada a você, a sua família, pela disponibilidade de nos dar essas 2 horas praticamente aí de conversa, né? Poxa vida, desculpa eu ter ultrapassado, eu estava olhando aqui, mas eu não me atentei aos 40 minutos. Não, mas é que depois que começa a falar, a gente põe em quinta, né? E aí vai embora, o assunto é muito agradável, mas também é muito profundo, muito complexo, né? E certamente pessoas vão se manifestar aí ao longo da semana, e qualquer coisa maior, eu mando para você e você repita, eu passo para o grupo novamente. Tá bom. Te agradeço profundamente por essa noite que a gente teve aí
um misto, né, de alimentação a 5 sentidos, né? Porque a gente pensa em alimentação só aquilo que vai no paladar, né? Muito Sim, obrigada mais uma vez. E eu obrigada. agradeço a presença de todos. Nós começamos no auge nós estávamos com 25 pessoas, nós estamos com 18, mas porque as pessoas já estavam programadas, algumas Uhum, têm outras lives, outros cursos em seguida, por isso que eu uhum, faço questão de manter o horário, né? Mas sim. muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada, Graça, pela indicação. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite a todos. Muito obrigada. Amanhã já estará disponível a gravação, lá para quem quiser rever e para quem não pôde ficar até o final, para poder captar novamente, né? Muito obrigada, uma boa noite para todos.